um episódio muito mais recente se precipitou no dia de hoje, e que, de certo modo, tem vínculo com este momento conturbado que nós vivemos no país. Na manhã de hoje, quase o meio-dia, foi preso o presidente do Partido Trabalhista Brasileiro, o senhor Roberto Jefferson, que já foi deputado federal e que foi o grande denunciador, o grande revelador, há mais de uma década passada, daquele caso do Mensalão. Essa prisão do doutor Jefferson, Roberto Jefferson, que é bacharel em Direito, sempre foi um grande orador, e eu não quero aqui referendar os termos com que ele tem criticado as instituições, muito em particular o Supremo Tribunal Federal. Eu quero me limitar com a sua participação, doutor Douglas, com relação ao devido processo legal nesta prisão. Roberto Jefferson foi preso por ordem de um ministro do Supremo. E agora à tarde, estamos fazendo essa entrevista ao vivo, e para aqueles que mais tarde verão em gravação, nós estamos fazendo ao vivo na tarde do dia sexta-feira 13, numa sexta-feira 13 de agosto, para mais horror daqueles que são supersticiosos. Exatamente. Bom, nesta sexta-feira 13 de agosto, Roberto Jefferson foi preso, e à tarde tomou-se conhecimento do parecer do Procurador-Geral da República, doutor Aras, que opinou, dentro da sua atribuição, pela não prisão, entendendo que estava se censurando e infringindo a liberdade constitucional de expressão. E mesmo assim, mesmo com esse parecer, o Roberto Jefferson foi preso, e nesse momento está preso, na prisão de Benfica, no Rio de Janeiro. Eu queria ouvir a sua opinião, como fiscal da lei processual, inclusive, processual penal. Essa prisão foi ilegal ou não? Bom, vamos tentar explicar. Primeiro eu quero deixar claro o seguinte, eu já vi algumas manifestações do então parlamentar Roberto Jefferson, e eu não posso negar aqui que, em alguns casos, na minha opinião, ele passou dos limites de uma mera crítica. Não tenho dúvida quanto a isso. Eu diria que ele cometeu inúmeros crimes contra a honra, indiscutivelmente, especialmente contra alguns ministros do Supremo. Então, mas isso é uma opinião de quem não é o que vai fazer qualquer denúncia. Quem faria seria, eventualmente, o promotor natural do caso. Bom, onde está o problema, na minha ótica, senador? Primeiro, o Supremo Tribunal Federal tem competência criminal para julgar as autoridades que tenham prerrogativa de foro especial. Né? Os senadores são alguns, isso, senadores, deputados, e para dizer que cometeram algo ou não cometeram. Então, a prerrogativa de foro é do Supremo Tribunal Federal. Mas o importante destacar, e eu já escrevi sobre isso, publiquei no meu site juridicamente, é que a prerrogativa de foro é de quem comete o crime. O ex-deputado, ele não tem prerrogativa de foro. Ele não pode ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal por ser ele o autor do fato. O que o Supremo está fazendo? Foi instaurado aquele inquérito das chamadas fake news. Né? Este inquérito, na minha modesta visão, ele é manifestamente inconstitucional. Por quê? E a minha opinião, vamos deixar isso muito claro, eu não estou atentando contra o que o Supremo já disse. Vamos deixar claro. E por que é inconstitucional? Porque o Supremo Tribunal Federal pode fazer uma apuração criminal por fatos que tenham ocorrido dentro do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, por exemplo, alguém cometeu um furto dentro do Supremo, esta apuração, de acordo com o regimento do Supremo, será feita por um ministro do Supremo que conduzirá a investigação. Só que foi criado esse inquérito das fake news e está se incluindo dentro dele fatos que vêm sendo trazidos cada vez mais, o que alguns utilizaram uma expressão, um inquérito guarda-chuva. Ou seja, tudo que vem acontecendo depois vem para dentro como se houvesse uma ligação, nós chamamos no direito uma conexão entre os fatos. E isso não existe, não existe. Nós costumamos dizer no juridiquês, e vamos tentar passar para o cidadão, que a prerrogativa de foro, ou foro privilegiado, que eu não gosto de usar essa expressão, ela é do autor e não da vítima.
E o pior que está em jogo é o seguinte: está no Supremo porque os supostos crimes eles teriam sido cometidos contra os ministros do Supremo Tribunal Federal e outras autoridades, né? E eu quero rechaçar, eu não concordo com muitas coisas que são ditas por ele, e acho que ele cometeu, sim, em alguns casos, crimes contra a honra, eu não tenho dúvida disso, mas vejam só, as vítimas dos crimes, ou algumas vítimas dos crimes, elas estão conduzindo a investigação, que no caso é o ministro Alexandre de Moraes, o que não me parece correto, porque imagina o seguinte: um juiz de primeiro grau que fosse vítima de um crime, ele estaria apurando o crime que ele foi a vítima. Isto não pode. É impossível juridicamente isso acontecer, né? Eu vi um comentário: vamos acabar com o Supremo Tribunal Federal? Não. Essa não é uma questão que passa por aí. Eu jamais proporia isso, com respeito a quem diz isso e que defende, pode defender, porque democraticamente pode defender, porque eu acho que nós temos que fortalecer as instituições. A crítica que eu estou fazendo é uma crítica para fortalecimento do Supremo Tribunal Federal. E o pior em cima disso é que foi deferida uma prisão que, pelo que eu vi, eu não examinei e não estou criticando a manifestação do Procurador-Geral, porque é ele quem tem que se manifestar lá, eu não vi, mas ao que eu deduzi do pouco que eu li, não tinha fundamentos para uma prisão. Por quê? Porque o Supremo Tribunal Federal vem reiteradamente dizendo que crimes muito mais graves, não necessitam de prisões nesses casos. Nós podemos utilizar as chamadas medidas cautelares menos gravosas, como limitação de final de semana, prisão domiciliar, uso de tornozeleira eletrônica, e se o sujeito persistir praticando os crimes, aí sim cogitar de uma prisão cautelar, de uma prisão preventiva. Então, na minha modesta visão, né, embora assim, tem que ser rechaçada a conduta, não pode ser aceita, é crime, mas uma prisão preventiva nesses casos me parece um pouco demasiado, deferido por quem supostamente é uma das vítimas. E isso, juridicamente, nós não encontramos em lugar nenhum, porque nós temos no Brasil hoje, senador, e já lhe passo a palavra, um modelo que nós chamamos de acusatório. E o que diferencia, o que é essencial dentro do modelo acusatório, é a separação entre juiz e acusação. O juiz não pode acusar e julgar, ou seja, o juiz não pode deferir uma prisão de ofício, no caso teve uma representação da polícia, isso é possível, juridicamente é importante dizer isso. Eu defendo que tem que ter a concordância do Ministério Público, mas é um tema controvertido e dentro de uma honestidade. Eu preciso referir que, a partir de uma representação, pode ser feita uma prisão, mesmo sem o entendimento do Ministério Público, e esse é um entendimento de há bastante tempo do Supremo Tribunal Federal, mas me parece que não seria cabível. Eu tenho que ser honesto. Eu estou fazendo uma crítica jurídica, não a pessoa. O ministro Alexandre de Moraes é uma pessoa extremamente capaz, né, por toda a sua história, inclusive, dentro do próprio Ministério Público Paulista, mas eu estou discordando juridicamente do modo, e foram outras prisões que nós encontramos deferidas em situações similares. Né? Nós tivemos, eu não me lembro o nome de um outro deputado que é do Rio de Janeiro, que foi preso também, me fugiu agora o nome dele, que ele estava falando... Daniel Silveira. O Daniel Silveira, esse. Ele cometeu absurdos na internet, fez ameaças, é inaceitável o que ele fez. Agora, do modo como foi decretado, aliás, foi decretada uma prisão preventiva contra ele, quando o próprio Supremo Tribunal Federal, eu acho que cabe, mas o Supremo diz que não cabe prisão preventiva de parlamentar. E aí ele decreta uma prisão preventiva. Quer dizer, como é que eu vou explicar isso? Eu não sei. E ele fere um dispositivo constitucional com relação à imunidade parlamentar daquele deputado, Daniel Silveira. Mas gostei muito da figura que o senhor cria, de que se trata de um guarda-chuva. Isto é, o Supremo, através do senhor Toffoli, que à época era o presidente da corte, ele criou um inquérito ilegal, porque não é atribuição do Supremo criar inquéritos policiais ou inquéritos investigatórios, a não ser quando ocorrem fatos dentro do Supremo.
Isso. Para investigar infrações que eram cometidas contra ministros. E eles são vítimas. E abriram esse inquérito, doutor Douglas, e nunca mais fecharam. Esse inquérito já está andando há 2 anos e meio. Então, é como o senhor diz, é um guarda-chuva aberto, que resiste a chuvas e trovoadas e tempestades, e esse guarda-chuva não fecha nunca, está sempre esperando, intimidando. Quem criticar o ministro do Supremo vai preso. E ministro, o que é ilegal, porque a coisa é tão excrescente, como disse o senhor, eles são vítimas. E mesmo sendo vítimas, eles mandam prender porque me ofenderam. Ofenderam a eles. Então, é o absurdo dos absurdos. Eu também concordo com o senhor que a maneira com que tem se pronunciado o Roberto Jefferson, tanto quanto aquele deputado Daniel, que esteve meses preso, realmente eles cometeram crimes, pelo que se sabe, pelo que se viu, injúria, calúnia, difamação, ofensa à democracia, etc. Agora, tem que haver a formalidade, porque o Supremo Tribunal Federal, ele é o guardião da Constituição, e a Constituição inclui a ordem processual. E o que nós estamos vendo aqui é que um dos polos do processo penal está sendo anulado. Por quê? Porque ele é, ao mesmo tempo, ele é promotor, ele é procurador de justiça, ele é delegado, ele é juiz, e não tem ninguém do outro lado, porque ele ocupa todas as posições.